Eu realmente acredito que a gente precisa encarar os próprios desafios. É entrar neles de verdade. Eu sei que isso é difícil, mas... E no momento em que tudo está acontecendo, isso é muito difícil, porque o nosso impulso é fugir dos desafios. Mas, na verdade, é justamente ao encará-los que a gente aprende, cresce e descobre quem é. A pergunta passa a ser: o que eu consigo extrair disso que possa me ajudar a seguir em frente? Nem que seja a menor coisinha naquele momento? Porque, como eu disse, isso cresce. Seja lá o que for que você consiga se agarrar naquele momento para encontrar uma luz, um fiozinho de esperança, qualquer coisa, foque nisso, porque isso cresce. E é difícil mesmo. Quando Sim. você está no meio do furacão, é muito complicado enxergar o outro lado. Se você está lidando com ansiedade, por exemplo, não consegue se sentir inspirado. É impossível. Você não consegue enxergar uma visão de futuro para si mesmo. Você fica preso no aqui e agora. Fica travado. Mas se você conseguir encontrar esses pequenos momentos que vão te puxando para frente, seja o que for, e se apoiar neles, é isso que ajuda a atravessar. Sim. E quando escrevi este livro, eu criei 21 capítulos, 21 temas diferentes, e todos esses temas eram lutas que eu mesma vivi. E as ferramentas são justamente aquilo que me ajudou a atravessar essas lutas. E eu comecei a perceber que existiam coisas concretas me ajudando nesse processo. Tipo, tudo bem, eu estou sobrecarregada, mas aí penso, tá, agora já não estou tão sobrecarregada assim, então o que está me ajudando a passar por isso? Ah, é porque eu comecei a compartimentalizar. Eu passei a dividir melhor a minha vida. Tipo, agora vou focar só nesta uma coisa. E apenas nisso, atravessar essa etapa. E depois eu foco na próxima, e atravesso a próxima também. Quando eu tinha 19 anos, perdi os rins, o baço e a audição do ouvido esquerdo. Tudo de uma vez. Num dia, eu ia ao médico para tratar das pernas. No dia seguinte, precisava ir a uma consulta dos rins para entender se teria que fazer um transplante. No dia seguinte, eu ainda precisava ir a uma consulta para entender se ia precisar de aparelho auditivo. E eu tinha só 19 anos. Era algo extremamente pesado que podia acabar com você por dentro. Mas o que comecei a fazer foi focar em uma coisa de cada vez. Então eu dizia, tá, quer saber? Essa semana é só a semana das pernas, só isso. Eu não vou pensar nos meus Sim. outros problemas. Sim. Eu não vou pensar. Sim, eu não vou pensar nos rins. Não vou pensar se preciso de aparelho auditivo. Vou pensar só nas pernas. E pronto. Aí na semana seguinte era, tá, agora o foco é o meu rim. Tipo, eu preciso de transplante de rim? Então vamos fazer exame de sangue e tudo o que for necessário. E só de separar as coisas desse jeito, aquela sobrecarga diminuía. E eu levei isso para o resto da minha vida. Quer dizer, isso serve tanto para momentos difíceis, quanto para fases boas e corridas da vida. Compartimentalizar ajuda você a atravessar desafios, mas também a se organizar para crescer e conquistar o que quer. Se você está cheio de coisa acontecendo, até coisas boas, e se sente sobrecarregado, começar a separar melhor as áreas da vida já ajuda bastante. Eu acho que, ao passar pelos meus desafios, comecei a perceber que existiam coisas nas quais eu estava me apoiando e que realmente me ajudavam a atravessar tudo isso, em vez de simplesmente me sentir completamente sem controle. Quando a gente presta atenção de verdade no que acabou de iluminar o nosso dia, Sim. o que foi que acabou de mudar o meu humor? E quando você se apoia nisso e realmente foca nisso, isso pode mudar o seu dia inteiro. Isso é muito verdade. E faz total sentido você falar disso, porque ontem à noite eu estava lidando com umas coisas bem pessoais, internas mesmo, e foi difícil dormir. Hoje de manhã eu ainda acordei meio estressado. E eu acabei de ter gêmeas. Elas estão com 5 meses, então pensei, quer saber? Preciso sair um pouco da minha cabeça e focar nas minhas filhas. Eu fui até lá, peguei uma delas no colo, levei as duas para passear, e isso me ajudou a focar no presente em vez de ficar preso no que estava me deixando estressado. E isso me devolveu propósito e uma energia mais centrada, porque foquei nisso em vez dos problemas, do estresse e da ansiedade. E acho que, se cada um encontrar uma ferramenta assim para voltar ao presente, isso ajuda bastante a atravessar o estresse. Exatamente. Exatamente. É muito fácil focar nos problemas, e aí isso faz parecer que o seu mundo acabou, como se fosse o fim de tudo, sabe? Ou então você escolhe focar no que está dando certo e percebe que tem muita coisa boa na sua vida. E claro, eu passei por muita coisa, sem dúvida, mas também tive uma vida incrível de descobrir possibilidades e viver essas possibilidades. Só que eu não teria descoberto nada disso se não fossem os problemas que enfrentei. Sim.
Nossa, então parece que os problemas acabaram te dando propósito. Exato. Impressionante. Sim, Pode falar. eu acho... Sim. O que eu ia dizer é que eu realmente acredito que os nossos problemas nos aproximam de nós mesmos. Eles nos aproximam dos nossos relacionamentos. Nos aproximam de Deus. E também podem nos aproximar do nosso propósito, se a gente os encara de frente e aprende com eles. E se você tenta fugir dos seus problemas, o que costuma acontecer? Nossa, aí você simplesmente desaba e se sente completamente sem controle. Se sente quebrado por dentro. Como se os seus problemas tivessem acabado com você e te esmagado, porque uma hora isso precisa sair. E problema é algo que todo mundo enfrenta. Esses desafios, eu sei que os meus talvez sejam mais visíveis porque eu tenho pernas protéticas. E, na capa do meu livro, inclusive, uma delas aparece ali também. Mas todos nós temos desafios, não é? Grandes e pequenos. E é para isso que este livro também existe. Ele não é só para os grandes problemas. Ele é para os desafios do dia a dia que todos nós enfrentamos. Até nas coisas pequenas é assim. Você pode estar no trânsito, alguém fecha seu carro, você derruba café em cima de si mesmo e pronto, seu dia parece arruinado. Só que existe um momento ali em que você pode escolher como vai lidar com aquele problema. E essa virada acontece justamente na pausa. Eu chamo isso de o poder da pausa. Porque se você consegue pausar, consegue escolher para que Sim. direção quer ir. Sim. E pode dizer, espera aí. Tá, essa pessoa é um idiota e vai acabar com o meu dia. Ou você pode pensar, talvez essa pessoa tenha acabado de receber uma ligação dizendo que o filho está no hospital. E por isso, entrou na sua frente. Isso muda completamente a sua perspectiva naquele instante. Então eu acho que existem essas ferramentas. A gente acha que pessoas positivas, felizes, fortes e que vivem bem simplesmente nasceram assim. Mas eu acredito que elas se apoiam em ferramentas, práticas e mudanças de mentalidade para conseguir viver dessa forma. Com certeza. Agora, eu queria falar sobre identidade e como você aprendeu a enxergar a sua depois de tantas mudanças. Porque muita gente tem uma identidade muito definida, mas quando passa por um divórcio, um colapso, uma falência ou algum problema de saúde, isso abala completamente quem a pessoa acha que é. Como você aprendeu a entrar numa nova identidade que nem sabia que existia em você, já que a antiga foi arrancada? Exato. Eu tive que entrar em várias identidades diferentes ao longo da vida. Quando perdi as pernas aos 19 anos, por exemplo, foi como entrar numa realidade totalmente nova. De repente, eu era uma pessoa com deficiência. E eu nunca tinha imaginado que aquela seria a minha vida. Então precisei processar o que aquilo significava e também como as pessoas passariam a me enxergar. Mas para mim, no fundo, a chave foi assumir isso de vez. Foi entender. Eu perdi as duas pernas, mas essa sou eu agora. Eu nunca escondi isso. No começo, as pessoas olhavam para mim de um jeito diferente e eu tive que aprender a ficar bem com isso. Sim. Mas eu me sentia muito mais confortável sendo eu mesma do que tentando não ser. Sim. Quanto mais eu aparecia desse jeito, comecei a usar vestidos e salto, e as minhas pernas biônicas ficavam à mostra. Aí as pessoas falavam sobre isso comigo, e isso também me ajudou a abraçar minhas pernas e a minha realidade. Quanto mais coragem eu fui tendo com isso, e quanto mais confortável fui ficando comigo mesma, foi aí que as coisas começaram a fluir, e a minha vida inteira começou a entrar nos trilhos dali em diante. Sim. Aí eu comecei a conhecer pessoas. Comecei também a me sentir mais à vontade com os outros. E isso acabou virando a minha nova identidade. Mas tudo começou com essa escolha. De novo, de não esconder isso. De não esconder quem eu era naquele momento. Eu ia abraçar essa realidade, mesmo sem ainda me sentir confortável com ela. Sim. E precisei fazer a mesma coisa alguns anos atrás, quando machuquei gravemente a perna esquerda. Isso foi há 7 anos. Eu acabei perdendo todo o sistema arterial da perna esquerda. Então eu tive um coágulo que foi do quadril para baixo, atravessando todas as artérias da perna esquerda. E isso aconteceu por causa de todos os esportes que eu praticava com pernas protéticas. Porque quando você usa pernas de fibra de carbono que ficam fazendo pressão ali, pressão em e você. ainda passa 7 horas por dia no snowboard, anda por aeroportos, fica em pé no palco, palestrando, seja o que for, e depois ainda vai para a academia. Tudo isso acabou danificando as artérias da minha perna esquerda. Lesionou a artéria poplítea e depois comprometeu totalmente a minha artéria femoral. E eu passei por cirurgias grandes, bem pesadas.
Foram 10 cirurgias ao longo de uns 2 anos e meio, eu acho. E tudo isso aconteceu durante a Covid. Então eu ficava sozinha no hospital por dias seguidos. Meu Deus. E isso me obrigou a entrar numa identidade completamente nova depois que tudo aconteceu. Porque eu saí de uma realidade em que perdi as pernas aos 19 anos para viver uma vida incrível. Com esporte, competição, Dancing with the Stars, palestras no palco da Oprah, viagens pelo mundo. E eu me sentia totalmente capaz, 100% capaz. Eu também já estava muito confortável nas minhas pernas. E, de repente, fui derrubada de novo sem nem saber se conseguiria voltar a fazer tudo aquilo que lutei tanto para conquistar. Parece até mais difícil na segunda vez, porque na primeira, obviamente, foi algo que mudou a sua vida inteira, mas também abriu um mundo de possibilidades. Já na segunda, dá a sensação de, nossa, talvez todas essas possibilidades parem agora, por causa desses desafios. Exato, isso mesmo. E isso assusta. Sim. E foi por isso que foi tão difícil. Na primeira vez eu estava lutando pela minha vida. Na segunda, pela qualidade da minha vida. Uau, sim. E isso tornou tudo ainda mais difícil, porque aí você pensa, eu estou aqui na Terra e é assim que vou viver o resto da minha vida. E aí vem a pergunta, será que eu ainda vou ser a pessoa que eu era? Será que eu sou quem eu achava que era? Quem sou eu se não estou fazendo as coisas que eu fazia, aquelas que eu achava que me definiam? Quem sou eu agora, se eu não posso mais fazer essas coisas? Se tudo isso for arrancado de você, quem sobra? O que você descobriu sobre quem você era nesse processo? Eu descobri... Deixa eu pensar. Eu descobri que... Vou te dizer uma coisa. Isso me deixou muito mais suave. Sério? Mais sensível. Em vez de ser tão... Talvez tão dura, tão... Muito focada, talvez. Eu era... Sim, eu era muito focada antes. E ainda sou. Mas isso me deixou mais receptiva e mais aberta a deixar as pessoas ao meu redor me ajudarem. Acho que por muito tempo eu quis mostrar para todo mundo o quanto eu era capaz. Eu consigo. Sim. Deixa que eu faço. No fundo, todo mundo Sim, quer sentir sim, isso, claro. não é? E as pessoas diziam, ah, ela tem pernas protéticas. Aí perguntavam, Sim. você precisa de ajuda com alguma Sim. coisa? E eu respondia, não, estou bem. Eu sou atleta. Eu viajo o mundo inteiro e arrasto minhas malas de snowboard para todo lado. Eu estou bem. Mas isso me transformou de um jeito muito diferente e de um jeito muito bom. Não só permitiu que outras pessoas me ajudassem, como também me deixou mais receptiva, eu acho, mais conectada com os meus relacionamentos e me fez sentir mais centrada. É quando você passa por desafios assim que começa a se perguntar, por que estamos aqui? Qual é o propósito disso? Como eu quero viver o resto da minha vida? E quando você consegue realmente viver esses momentos profundos, é aí que mais aprende sobre si mesmo, sobre o que quer para sua vida e sobre o que realmente importa. Isso foi um insight enorme e que eu só tive talvez há apenas uns 4 anos atrás. O inegociável não parece um inegociável, mas é. É que as preferências deles não ficam acima da performance nem da visão de futuro que tem.